Leitura diária, Números capítulo 25. Durante o tempo em que os israelitas se estabeleciam no vale de Sitim, das acácias, os homens de Israel começaram a se envolver em relações sexualmente imorais com as mulheres moabitas, que os influenciavam a participar de holocaustos e festas em oferecimento a seus deuses. O povo comia e se prostrava diante dos seus ídolos. Dessa maneira, Israel se juntou à adoração a Baal-peor, e o furor do Eterno acendeu-se contra Israel. Então Yahvé chamou Moisés e ordenou-lhe: toma todos os chefes do povo, empala-os à luz do sol diante da minha presença, a fim de que o fogo da ira de Yahvé se afaste de todo o povo de Israel. E Moisés instruiu aos juízes de Israel: cada um de vós mande enforcar os homens da sua tribo que se deixaram perverter e terminaram por adorar o Deus Baal-peor. Eis que chegou um homem israelita, trazendo para junto de seus irmãos uma mulher midianita, sobre os próprios olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, que se lamentavam e choravam à entrada da tenda do encontro. Assim que Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança e seguiu o israelita até o interior da tenda e lá transpassou-o pelo ventre, juntamente com a mulher midianita. Então imediatamente cessou a praga que flagelava os filhos de Israel. Contudo, os que morreram por causa do castigo da praga foram 24.000. E o Senhor declarou a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, soube fazer cessar a minha ira contra os israelitas, porquanto entre todos eles foi tomado do mesmo zelo que eu tenho por meu povo, por causa da atitude de Finéias. Eu, em meu furor santo, não aniquilei todo o povo de Israel. Portanto, diz a ele: eis que eu estabeleço contigo, Finéias, a minha aliança de paz. Dele e de todos os seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação por todos os filhos de Israel. O nome do israelita morto na alcova com a midianita era Zimri ben Salu. Zimri, filho de Salu e príncipe de uma família da tribo de Simeão. A mulher midianita foi morta, se chamava Cosbe. Ela era filha de Zu, chefe de um clã, de uma casa patriarcal em Midian. Então o Senhor ordenou a Moisés: atacai os midianitas e matai-os como a inimigos, porquanto foram eles que vos assaltaram e vos enganaram perversamente, induzindo-vos a prestar culto ao ídolo de Peor, e da mesma maneira vos iludiram no caso de Cosbe, filha do chefe midianita, que foi morta no tempo da terrível epidemia que houve no monte Peor. Depois desse tempo de praga, o Senhor ordenou a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão, o seguinte: fazei o recenseamento de toda a comunidade dos filhos de Israel, de acordo com suas casas patriarcais. Todos aqueles que têm de 20 anos para cima, aptos para servir no exército de Israel. Portanto, Moisés e Eleazar, o sacerdote, os recensearam nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, em direção a Jericó. Moisés e o sacerdote Eleazar conversaram com eles e orientaram: promovei o censo dos homens de 20 anos para cima, tudo em conformidade com as ordens que o Senhor havia transmitido a Moisés. Estes, portanto, foram os filhos de Israel que saíram do Egito. Os descendentes de Ruben, filho mais velho de Israel, foram
De Enoque, o grupo familiar dos Enoquitas. De Palu, o grupo familiar dos Paluitas. De Hezron, o grupo familiar dos Hezronitas. De Carmi, o grupo familiar dos Carmitas. Estes foram os clãs de Ruben, e foi contado o total de 43.730 homens. O filho de Palu foi Eliabe. Os filhos de Eliabe foram Nemuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, foram os líderes da assembleia que se rebelaram contra Moisés e contra Arão, colocando-se entre os seguidores de Corá, quando se revoltaram contra o Senhor. Quando a terra abriu a boca e os devorou juntamente com Corá, cujos seguidores também morreram. Naquele dia o fogo consumiu 250 homens, e isso serviu como aviso para todo o povo. A descendência de Corá, entretanto, não desapareceu. Os filhos de Simeão, segundo seus grupos familiares, foram de Nemuel, o clã Nemuelita; de Jamim, o clã Jaminita; de Jaquim, o clã Jaquinita; de Zerá, o clã Zeraíta; de Saul, a clã Saulita. Estes foram os grupos familiares de Simeão. Formavam um total de 22.200 homens. Os filhos de Gade, segundo seus grupos familiares, foram de Zelom, o clã Zefonita; de Age, o clã Agita; de Suni, o clã Sunita; de Onze, o clã Onzinita; de Eri, o clã Erita; de Arode, o clã Arodita; de Areli, o clã Aarelita. Estes foram os grupos familiares de Gade. Formavam um total de 40.500 homens. Os filhos de Judá, e Onã, morreram na terra de Canaã. Dos descendentes de Judá, de acordo com seus grupos familiares, foram de Selá, o clã Selanita; de Perez, o clã Perezita; de Zerá, o clã Zeraíta. Os descendentes de Perez foram de Hezron, o clã Hezronita; de Amul, o clã Amulita. Estes foram os grupos familiares de Judá. Formavam um total de 76.500 homens. Os descendentes de Isacar, de acordo com seus grupos familiares, foram de Tolá, o clã dos Tolaitas; de Puva, o clã dos Punitas; de Jazub, o clã Jazubita; de Siron, o clã Sironita. Estes foram os grupos familiares de Isacar. Formavam um total de 64.300 homens. Os descendentes de Zebulon, de acordo com seus seguidores familiares, de acordo com seus grupos familiares, foram de Serede, o clã Seredita; de Elon, o clã Elonita; de Jalel, o clã Jaeleita, Lelita. Esses foram os grupos familiares de Zebulon. Formavam um total de 60.500 homens. Os descendentes de José, de acordo com seus grupos familiares, por intermédio de Manassés e Efraim, foram os filhos de Manassés, de Maqui, o clã Maquirita, pois Maqui foi o pai de Gileade a clã Gileadita. Estes foram os descendentes de Gileade: de Jezé, o clã Jezerita; de Eleque, o clã Elequita; de Azreel, o clã Areslita; de Siquém, o clã Siquemita; de Semida, o clã Semidaíta; de Éfer, o clã Eferita. Zelofeade, filho de Éfer, não gerou filhos. Teve somente filhas, cujos nomes foram Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Esses foram os grupos familiares de Manassés. Formavam um total de 52.700 homens. Os descendentes de Efraim, de acordo com seus grupos familiares, foram de Sutela, o clã Sutelaíta; de Bequer, a clã Bequerita; de Taã, o clã Tanatanita. Estes foram os descendentes de Sutela; de Era, o clã Eranita. Estes foram os clãs de Efraim. Formavam um total de 72.500 homens. Estes foram os filhos de José, segundo seus grupos familiares. Os descendentes de Benjamim,
de acordo com seus grupos familiares, foram de Belá, o clã Belaíta; de Asbel, o clã Asbelita; de Aira, o clã Airamita; de Chefufã, o clã Chufamita; de Ufã, o clã Ufamita. Os descendentes de Belá, por intermédio de Arde, Naamã, foram Arde a família dos Arditas; de Naamã, a família dos Naamitas. Esses são os filhos de Benjamim, segundo seus grupos familiares. Formavam um total de 46.600 homens. Os descendentes de Dan, de acordo com seus grupos familiares, foram Suã, o clã Suamita. Essas foram as famílias de Dan. Todas as famílias elas formavam suas clãs suamitas. Foram contados 64.400 homens. Os descendentes de Azer, de acordo com seus grupos familiares, foram Dímina, o clã Inamaíta; de Isvi, o clã Isvita; e dos filhos de Berias, de Eber, o clã Eberita; de Malquiel, o clã Malquielita. De Azer teve uma filha chamada Sera. Esses foram os grupos familiares de Azer. Formavam um total de 53.400 homens. Os descendentes de Naphtali, segundo seus grupos familiares, foram de Jazel, o clã Jazeelita; e Guni, o clã Gunita; de Jezer, o clã Jezerita; de Silém, o clã Selemita. Esses foram os grupos familiares de Naphtali, repartidos segundo seus clãs. Os filhos de Naphtali formavam um total de 45.400 homens. Assim, o número total dos homens de Israel foi de 601.730 nomes. Então o Senhor ordenou a Moisés: a estes a terra será distribuída em herança segundo o número dos inscritos. Aquele que tem um número maior, tu darás uma propriedade igualmente maior, e aquele que tem um número menor de pessoas, tu darás uma propriedade proporcionalmente menor. A cada um a sua herança de acordo com o número de seus recenseados. A herança de cada tribo será repartida por sorte, tendo em conta o maior ou o menor número de membros de seus clãs. Estes foram os levitas contados segundo seus grupos familiares: de Gerson, o clã Gersonita; de Coate, o clã Coatita; de Merari, o clã Merarita. Estas igualmente eram famílias descendentes de Levi: o clã Libnita, o clã Hebronita, o clã Malita, o clã Musita, o clã Coreita. Coate foi pai de Arão. O nome da mulher de Arão era Joquebede, descendente de Levi, que nasceu no Egito. Ela gerou Arão, Moisés, Miriam, irmã deles. Arão foi o pai de Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Entretanto, Nadab e Abiú morreram quando erraram, apresentando perante Yahvé uma oferta com fogo profano e pecaminoso. Ao todo foram recenseados 23.000 homens da idade de 1 mês para cima, pois não haviam sido recenseados com os filhos de Israel, não tendo recebido herança no meio deles. Esses foram os homens que Moisés e Eleazar, o sacerdote, recensearam, sendo que ambos fizeram o censo dos filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Nenhum deles estavam entre aqueles que Moisés e Arão, o sacerdote, haviam recenseado ao numerarem os filhos de Israel no deserto do Sinai. Por isso o Senhor tinha dito àqueles israelitas que eles iriam morrer no deserto, e nenhum deles de fato sobreviveu, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué bin Nu, filho de Nun. Salmo
74. Por que, ó Deus, esta rejeição sem fim? Esta ardente cólera contra as ovelhas de teus pastos? Lembra-te da comunidade que adquiriste desde a origem, da tribo que reivindicaste como herança, do monte Sião, onde fizeste tua morada. Dirige teus passos para essas eternas ruínas. O inimigo tudo devastou no santuário. Teus adversários rugiram no lugar de tua assembleia. Erigiram seus estandartes como insígnias. Pareceriam homens ao brandir o machado em mata espessas. Ao despedaçarem todos os entalhos a golpes de machado e malho, atearam fogo ao teu santuário, derrubaram e profanaram a morada do teu nome. Disseram em seu coração: juntos vamos oprimi-los. Incendiaram no país todos os lugares de encontro com Deus. Não mais vemos nossas insígnias, já não há profeta e não temos alguém entre nós que saiba até quando. Até quando, ó Deus, tripudiará o adversário? Blasfemará o inimigo teu nome sem cessar. Por que retrais tua mão e retens tua destra contra o peito? No entanto, Deus é rei desde sempre e Ele quem realiza vitórias na terra. Com tua força fendestes o mar e despedaçaste sobre as águas as cabeças dos monstros marinhos. Esmagaste as cabeças do Leviatã e o serviste de alimento aos habitantes do deserto. Fizeste jorrar fontes e torrentes e secar rios impetuosos. O dia é teu, é tua noite. Criaste a luz e o sol. Os limites da terra estabeleceste. Verão e inverno foram por ti determinados. Lembra-te em teu poder de que o inimigo te ultrajou, ó Eterno, e de que o povo infame contra teu nome blasfemou. Não permitas que seja entregue às feras a alma de tua pomba. Israel, nem esqueça para sempre a vida dos teus filhos. Considera a aliança, pois os esconderijos dos pais encheram-se de covis da violência. Não permitas que o oprimido se retire humilhado. Faze que o pobre e o necessitado louvem o teu nome. Levanta-te, ó Eterno, e defende a tua causa. Lembra-te de como os insensatos zombam de ti, dia e noite. Não ignores o rugido dos opressores, o alvoroço dos que se erguem contra ti, e destrói-os para sempre. João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira, e todo que dá fruto ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente os meus discípulos. Assim como o Pai me amou, eu da mesma forma vos amei. Permanecei no meu amor.
Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens de meu Pai e permaneço em seu amor. Tenho-vos dito estas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa felicidade seja completa. E o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Se vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor. Mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu compartilhei convosco. Não foste vós que me escolhiste. Ao contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para ides e dardes fruto, e o fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedides ao Pai em meu nome, ele o concederá a vós. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiou a mim. Se fosseis do mundo, ele vos amaria, como se pertencesseis a ele. Entretanto, não sois propriedades do mundo, mas eu vos escolhi e vos libertei do mundo. Por essa razão o mundo vos odeia. Recordai-vos das palavras que eu vos disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também vos perseguirão. Se obedeceram a minha palavra, igualmente obedecerão a vossa orientação. Contudo, o mundo vos trará mal por causa do meu nome, pois eles não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e falado ao mundo, eles não seriam culpados. Mas agora eles não têm qualquer desculpa pelos pecados que cometeram. Aquele que me odeia, da mesma forma odeia meu Pai. Se eu não tivesse realizado entre eles obras que ninguém jamais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles viram e presenciaram tudo, e mesmo assim odiaram a mim e a meu Pai. Mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Quando, porém, vier o advogado que eu enviarei para vós, da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vós também dareis testemunho, pois estáis comigo desde o princípio. João, capítulo 16. Eu vos tenho prevenido sobre estes acontecimentos, para que não vacileis na fé. Eles vos expulsarão das sinagogas, e mais, chegará o tempo, quando quem vos matar pensará que está prestando culto a Deus. Cometerão essas atrocidades porque não conhecem o Pai, tampouco a mim. Entretanto, tudo isso vos tenho dito para que, quando o momento chegar, vos lembreis de que eu vos adverti. Não vos disse isso desde o começo porque eu estava convosco. Agora, porém, eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Sei que ao dizer-vos sobre o que ocorrerá, o vosso coração foi tomado de tristeza. Todavia, eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parto. Se eu não for, um advogado não poderá vir para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vós não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento neste momento. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo quanto o Pai tem pertence a mim, por isso é que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o revelará a vós. Mais algum tempo
e já não me vereis mais. Momentos depois me vereis de novo. Então alguns dos discípulos comentaram entre si: o que ele quer dizer com isto? Mais algum tempo e já não me vereis mais, e momentos depois e me vereis de novo? E por que vou para o Pai? E se questionavam: que significa algum tempo? Não compreendemos o que ele quer dizer. Mas Jesus sabia o que desejavam perguntar. Ele disse: vós vos questionais sobre o que eu quis dizer quando declarei: mais algum tempo e já não me vereis mais. Momentos depois e me vereis de novo. Em verdade eu vos afirmo que chorarão e se lamentarão enquanto o mundo se alegrará. Vós vos entristecereis, porém a vossa tristeza se transformará em grande alegria. A mulher que está dando à luz sofre dores e tem medo, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela já não mais se lembra da angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo seu filho. Também vós agora estáis tristes e apreensivos. Este é o momento de sofrimento. Mas eu vos verei de novo, e então muito vos alegrareis, e mais, ninguém tirará a vossa alegria. E naquele dia não me pedireis mais nada, pois eu verdadeiramente vos asseguro que tudo o que pedis ao Pai, Ele o concederá a vós em meu nome. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedis e recebereis, para que a vossa felicidade seja completa. Essas verdades eu vos tenho dito através de uma linguagem figurada. Mas o momento está chegando em que eu não mais falarei de forma enigmática, mas vos direi claramente a respeito de meu Pai. Nesse dia pedireis em meu nome, e não digo que orarei ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque me amastes e crestes que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos de Jesus observaram-lhe, e eis que agora fala claramente, não através de uma linguagem enigmática. Agora temos certeza de que tens pleno conhecimento de tudo, pois nem é necessário que verbalizemos as perguntas que nos inquietam. Por isso cremos que verdadeiramente vieste de Deus. Mas Jesus lhe respondeu: credes agora? Pois chegará o momento, e realmente a hora é esta, quando sereis espalhados cada um para a sua família. Vós me deixareis sozinho, mas eu não estou desamparado, pois meu Pai está comigo. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. Glória a Jesus. Amém.